Boa noite, meus irmãos. Mais uma quinta-feira, estamos ao vivo na nossa página no Facebook. Hoje, dia 21 de janeiro de 2021, temos o prazer de receber na nossa casa Associação de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, o nosso irmão José Carlos Fiorido. Vamos chamá-lo para a sua apresentação. Boa noite, Fiorido. Boa noite, queridos amigos da ASEB, Associação Espírita Eurípides Barçanufo. Esse nome me encanta. E depois eu dou a notícia para vocês. Eu sou Fiorido, José Carlos Fiorido, sou presidente do Núcleo Espírita Irmão Maurício, coordeno o terceiro Conselho Regional Espírita, que congrega as Casas Espírita de Vitória, e coordeno também o trabalho de assistência à pessoa que se encontra na condição de privação da liberdade, aquelas pessoas que nós chamamos de presos. É um prazer estar com vocês, muito obrigado pelo convite. Vamos, então, ao tema da noite de hoje, educação para a plenitude. Queridos amigos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que possamos aqui contar com a assistência do nosso querido e amado Eurípides Barçanufo, sobre o qual tenho a lhes dar uma notícia. Estamos iniciando no bairro de Flechal, Cariacica, já com algumas reuniões em andamento, a Fraternidade de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, uma nova casa espírita com esse nome. E esse trabalho está sob minha coordenação, já temos uma diretoria provisória e um bairro bastante carente. Eu creio que nós vamos precisar de muita ajuda de todas as pessoas nesse sentido, para que possamos realizar o nosso trabalho. Eu sou Fiorido, já apresentei, mas eu queria, na verdade, chamar a atenção sobre, neste momento, para começar a nossa conversa, porque vai ser uma conversa, eu não sou educador, eu sou policial militar, já que educação para a plenitude. Agora há pouco mais de 20 dias, estamos com 21 dias do mês de janeiro, nós desejamos a todos um feliz ano novo. Muito provavelmente, não deve existir no planeta Terra uma pessoa que não tenha desejado um feliz ano novo ou recebido uma felicitação muito simpática e cortês de feliz ano novo. Pois eu vou, na verdade, divergir é do campo da ideia, discordar é do coração, mas eu vou divergir de todas as pessoas que desejaram um feliz ano novo para alguém. Eu acredito firmemente que o ano novo de 2021 vai ter segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Os dias vão ter 24 horas, vai chover, vai fazer sol, igual ao 2020, ao 2019, ao 2018. Que tal se a gente desejasse um para o outro feliz homem novo, feliz mulher nova? Porque eu vou lhes perguntar, se nós não mudarmos, o ano muda? Me parece que desde os primeiros tempos, desde que começou a surgir dia e noite, os dias passaram a ser dessa mesma maneira. A contagem do tempo variou. Mas quem é que transforma o homem? O tema de hoje, educação para a plenitude. A doutrina espírita, trazida para nós a 18 de abril de 1857, é, sobretudo, uma obra de educação, uma obra do espírito, educação do espírito, naturalmente. Mas ela é apresentada para nós
por Allan Kardec como sendo a nova ciência. Gosto dessa citação. Nova ciência, que envolve a psicologia, a pedagogia, a medicina, a química, a física, a matemática, por que não? E todas as ciências, sobretudo as comportamentais. Então, ele é apresentado como nova ciência que vem falar da nossa origem. Opa, educação, ponto de partida. Da nossa natureza. Opa, como nós somos? O que me faz me comportar diante dessa realidade que está aí? Dessa maneira, exatamente enquanto outra pessoa se comporta de maneira diferente. Essa mesma doutrina também vem falar do nosso destino. A nova ciência que vem revelar a origem, a nossa natureza e o nosso destino. Para onde nós vamos? E os caminhos que nós devemos percorrer para alcançar a felicidade que queremos, que é aquilo que nos enche. Daí porque a ideia de educação para a plenitude. Mas essa nova ciência, trazida por Kardec, ela também fala da existência de um mundo espiritual que se relaciona com o mundo físico. Então, Kardec incorpora no conceito daquilo que a doutrina espírita traz um elemento que ele é pouco considerado nas visões teológicas das outras religiões. Nenhuma outra trata com tanta profundidade o ser espiritual como a doutrina espírita faz. E nós podemos até dizer que ela muda toda a concepção da educação. E o modelo educacional que está posto para nós hoje é um modelo que é bem discutido pela doutrina espírita, a própria pedagogia espírita traz para nós, e Eurípides trabalha muito isso na sua escola espírita, quando a escola espírita ela trabalha a educação do espírito. O espiritismo é a ciência do espírito. E essa questão é fundamental porque ela relembra Jesus quando ele fala da imortalidade da alma, quando ele se permite a morte de cruz, porque ele poderia ter muito bem evitado, se o quisesse, não o fez, exatamente para provar a imortalidade. O que significa dizer que o cerne, o escopo, o objeto da educação não é formar o homem para o mercado, mas para formar para a vida. E aqui vem uma crítica que eu quero fazer ao modelo pedagógico que está sendo apresentado para a nossa sociedade. E, infelizmente, nós não nos movimentando em cima dele. O modelo educacional que está posto aí é um modelo que forma o homem para o mercado, para ganhar dinheiro. Homem bem-sucedido para a nossa sociedade hoje é o homem que ganha muito dinheiro. Se ele ganha pouco dinheiro e não aparece no cenário social, ele pode até não ser humilhado, mas ele não é considerado pelas suas virtudes. Então, será que a educação que está sendo posta para nós hoje, aqui, na escola do seu filho, do seu neto, do seu irmão, se você for jovem, é a escola de tempo integral ou a escola do ser integral? Será que é o tempo que se fica na escola ou é a proposta pedagógica que é aplicada durante o tempo que fica na escola? Essa é uma questão fundamental do modelo que está posto. E eu vou lhes trazer um fato sobre o qual eu escrevi 2 artigos.
e publiquei. Infelizmente, os perdi em razão de que tive problemas de um roubo na minha casa e levar esse material, não consegui resgatar. Mas vou citar o fato porque ele está bem claro na minha memória. Por ocasião da greve da Polícia Militar, há 3 anos atrás, nós experimentamos 2 semanas de profundos constrangimentos, mas que geraram muitas reflexões, sobretudo para mim, e outras pessoas com quem conversamos, e elas acabaram por aceitar as argumentações, e não apenas isso, enriquecê-las. Enquanto a polícia fardada se recolheu ao quartel, deixando de fazer o seu trabalho de prevenção, a nossa polícia interna, o nosso arbítrio preparado não foi capaz de conter, de um lado, a insanidade do saque. Quando um mundo de gente foi para as ruas saquear, e a outra parte acovardou-se em casa, com medo do que ia ocorrer, deixando o mundo à matroca. Será que o modelo educacional que está posto para nós precisa de polícia para vigiar pessoas? Ou será que nós podemos viver num mundo onde não precisasse de polícia, não precisasse de prisões? Agora há pouco falávamos com os companheiros a respeito disso. Por outro lado, essa questão me traz uma reflexão. Quando nós iniciamos o trabalho no presídio, a nossa ideia era de que nós iríamos soltar muitas pessoas. Um espírito até me orientou certa vez: meu filho, agora você vai fazer esse trabalho e você vai soltar muitas pessoas. Eu fiquei muito encantado, porque sendo policial, eu tinha realmente prendido muita pessoa. Quem conhece a minha história sabe que eu trabalhei longos anos na rua. Eu tenho uma história bastante atuante no policiamento repressivo, no combate a organizações criminosas, no combate ao crime de maneira geral. Eu sempre fui de rua. Passado um tempo, eu me alegrei com essa ideia. Nossa, eu virei herói. Eu sou herói, eu vou soltar aquelas pessoas que eu prendi, vou ficar famoso. Passado um tempo, ele voltou e falou assim: meu filho, você entendeu tudo errado aquilo que eu disse para você. 2 anos depois, ele me deixou 2 anos meditando. As pessoas a quem eu me referi que você soltaria, não é os que você botou algema no braço, não são aquelas que você botou no cofre da Rádio Patrulha. As pessoas a quem me refiro são aquelas que você algemou o coração delas ao mal. Essa reflexão, ela está anotada lá na questão 167 do Livro dos Espíritos. O objetivo da encarnação, que é a expiação e a reparação do espírito, com missão alguns de nós. Já que na questão 132, estamos falando de educação para a plenitude, a encarnação é possibilitada para evoluir. Mas que ela se dá pela via da misericórdia divina, porque Deus, o Criador, a inteligência suprema, questão 1 do Livro dos Espíritos, do qual não compreendeu a natureza íntima, questão 10 do Livro dos Espíritos, mas que um dia vamos compreender a sua natureza íntima, questão 11, mas que um dia teremos o coração puro, já que os puros de coração verão a Deus. Pela justiça divina, nós retornamos pela porta da reencarnação para que nós possamos alcançar a plenitude do ser que está encarnado na Terra, uma penitenciária, um hospital ou um terreno enlodado das nossas mazelas, das nossas imperfeições, dos nossos vícios. Quando então a casa de Eurípides
me traz para conversar sobre educação, eu não posso deixar de pensar que a educação, que é esse instrumento que faz retirar de dentro, revelando as potencialidades do espírito, essa educação não transforma o mundo. Ela precisa transformar as pessoas. E as pessoas transformadas são aquelas que transformam o mundo. Por isso, então, que a educação precisa ser considerada como toda influência exercida de um espírito sobre outro, no sentido de despertar o processo evolutivo. Essa influência leva o educando a promover autonomamente o seu aprendizado moral e intelectual, implicando dizer que o aprendizado intelectual arrasta o aprendizado moral, mas não o dá por si só. Ele não acompanha, daí porque temos um rol de pessoas altamente intelectualizadas. O modelo do Brasil hoje, ele serve de laboratório para essa visão. Gente altamente intelectualizada, mas desmoralizada. Onde o objetivo pessoal, onde o PIP, o Partido do Interesse Próprio, ele está na frente de todas as coisas. Por isso que o conceito de educere, tirar de dentro, é elevar, é estimular a busca da perfeição, que é a meta definida no nosso destino. A doutrina espírita é a nova ciência que vem revelar a origem, a natureza e o destino dos espíritos. Para onde nós vamos? E todos nós queremos a felicidade. O curioso é que essa questão é imanente do espírito. Eu nunca encontrei alguém que acordasse de manhã, e tenho dito isso em outras palestras, eu posso até me tornar repetitivo, mas às vezes a gente repete para poder entrar na rotina e se incorporar à ideia. Eu nunca encontrei alguém que dissesse de manhã para sua esposa e dissesse assim, ou para o seu marido, fala, meu bem, hoje eu quero me lascar todo. Eu quero me dar muito mal hoje. Todos nós queremos nos dar bem. E aí nós confundimos a ideia de prazer e felicidade. Prazer e felicidade, onde um é duradouro e o outro é permanente. Um é conquista do corpo, do momento, daquele frisson, daquele momento, onde a polícia se recuou, então eu solto os meus impulsos. No outro, a minha consciência me diz, não te cabe fazer isso. Você já superou essa história. Por isso, então, que a educação precisa ser considerado não como um conjunto de coisas exteriores a serem transmitidas pelo educador para o educando, mas uma influência de espírito para espírito. Por isso que Jacques Delors, ele traz para nós a perspectiva da educação para o século XXI, XXII, XXIII, como os aprenderes, o aprender a aprender, o aprender a aprender, ela é método. Por exemplo, eu não sei quantas pessoas agora estão ouvindo essa palestra e têm uma caneta e papel na mão. Porque aprender a aprender significa escutar, anotar e depois investigar, para fixar o conceito. Só depois nós vamos aprender a fazer aquilo que precisamos fazer. E fazer certo. Sem considerar a ideia de que errar é pecado. Errar é a experiência tentada para dar certo que não deu certo. É o metas tentativas. Quando nós dispunhamos a fritar o ovo pela primeira vez, provavelmente a gente jogou o ovo em cima da frigideira, sujou o fogão todo, queimou o ovo.
Mas a partir da repetição das experiências, portanto, educação, a repetição de atos, para que a gente aprenda a coordená-los e ajustá-los ao fim objetivado, eu aprendi a fritar o ovo de diversas maneiras, porque repeti meus atos. E essa repetição vai levar a gente a conviver, ou aprender a conviver, aprender a fazer, aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver, que é o desafio maior. O desafio maior da existência é conviver. Vamos à lei de sociedade, lá no livro 3º dos Espíritos. O homem que se isola, ele se estiola. O homem que se isola, ele não incorpora as experiências do aprender a aprender e do aprender a fazer, porque ele não consegue repetir as experiências, porque ele não as viu realizar. Por isso que o modelo da educação para a plenitude, ele precisa também passar pelo campo prático, e não no campo teórico. No campo da caridade cristã, uma coisa é nós ouvimos falar de caridade na casa espírita. A outra é sair à rua, fazer o espiritismo fora do centro espírita. Fazer o espiritismo em casa. Fazendo o espiritismo no trabalho. Fazendo o espiritismo no trânsito. Fazendo o espiritismo na educação do meu filho. Já que o espiritismo é a obra de educação. Então, esse modelo que está posto, ele vai levar a que nós realizemos em nós a experiência do ser pleno. Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Onde a meta estabelecida por Jesus é sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Esse é o desafio posto. Essa é a proposta. Allan Kardec, o ínclito codificador da doutrina espírita, ele já adverte essa questão lá na questão 685A do Livro dos Espíritos. É uma pergunta que eu gosto muito de citar quando toca nesse assunto. Mas ele faz uma profecia. Quando ele diz que há um elemento que não se ponderou bastante, e sem o qual a ciência econômica não passa de uma teoria. A educação. Aqui nós sempre confundimos educação com instrução. O que nós recebemos na escola hoje é muito mais instrução do que educação. Educação em casa, instrução na escola. Não a educação intelectual, mas a moral. Nem a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Quando nós temos hábitos adquiridos, nós não precisamos que alguém nos mande escovar o dente. Não precisamos que alguém nos mande a tirar a toalha molhada de cima da cama. Não precisa que alguém diga para nós, tire o seu prato da mesa e coloque na pia organizado. Ou dê descarga do vaso depois que você passar por lá. Isso é conjunto de hábito adquirido. Da mesma maneira, seria possível fazer no trânsito, diante do sinal fechado, diante da placa que limita a velocidade, diante do pedestre que passa, diante do indivíduo que inadvertidamente atravessa na nossa frente sem lhe dirigir um palavrão, porque nesse ponto é que Kardec nos afirma estar o real bem-estar, a garantia de todos, a garantia de paz, a garantia de segurança. A garantia de que se realize o projeto reencarnatório para o qual nós tanto lutamos. Consideremos aqui do valor dessas afirmativas, não porque as faço, eu sou intérprete,
de fato, um mau intérprete, mas o intérprete. Quantos estão atrás de nós querendo ocupar o nosso lugar? Se a população do planeta de espíritos é em torno de 30 bilhões, e nós temos uma população de 7,5 bilhões de espíritos, numa matemática simplista, nós podemos afirmar que tem 4 querendo ocupar a nossa vaga, portanto, nós somos o beneficiário disso. Nós somos beneficiários de um projeto santificador, não apenas pela concessão que é dada pela providência na questão 171, mas também porque na nossa frente, ou estamos à frente de outros 4 que poderiam, na verdade, ocupar o nosso lugar. E é por isso, então, ao desejar um homem novo, nós estamos desejando que o homem que aproveita as oportunidades para que possa renovar a terra. E nesse sentido, então, a gente precisa pensar no próprio papel da terra, no próprio papel da reencarnação. A terra, uma escola do espírito, uma escola onde se refaz os sentimentos. Nós precisamos pensar na família como o cadinho purificador das almas, onde se ajuntam as almas pela sintonia comportamentais, a fim de que nós nos ajustemos para que nós possamos buscar aquilo que todos nós desejamos, ou seja, essa transição planetária, porque aqui viemos na condição de filhos pródigos. Nós sempre, como estudamos a parábola do filho pródigo, a gente fica pensando na história, nossa, que moleque malvado aquele sujeito. O sujeito em casa, o pai tinha lá um tratamento legal para o moleque e tal. O moleque falou, pai, me dá a parte da minha mesada, que eu quero ir para o mundo, quero enfiar o pé na jaca. E ele sai para o mundo. Numa história bem conhecida. Só que nós esquecemos de nos colocar no lugar daquele moleque. Daquele moleque mal criado. Na feliz expressão do Ney Lúcio, contando a história de Levindo, um garoto que vivia dentro de casa, que não queria muito trabalhar, que só ficava na internet. Estou trazendo a história para contextualizar a história. O Ney Lúcio não conta desse jeito. Mas eu estou mantendo a síntese, mas botando uma outra roupagem. O moleque não ajudava a mãe, não ajudava o pai, só queria computador, internet, ar-condicionado, passeios, a mesada de final de semana. E a mãe dele exorava firmemente a Deus que esse menino pudesse um dia encontrar um caminho. Quando ele faz 21 anos, como toda família considera a idade de 21 anos uma idade em que ele ganha a libertação completa, digamos, faz uma festa. Terminada a festa, Levindo, o jovem, vai dormir. Atendendo o pedido da mãe, aparece ao lado do Levindo, durante o sono, um espírito com um papiro na mão. E o espírito anotava, fazia conta, freneticamente. O Levindo acorda, assusta com aquele fantasma. Assim eu fico imaginando. A gente, quando acorda de noite, vê um espírito do lado, fala, é um fantasma. E ele pergunta, quem é você? Eu sou um tomador de conta. Eu vim te apresentar a conta da vida. Ele senta-se na cama, entre sonolento e vigília, não sabendo se dormia, eu estava acordado, mas ele fala assim, mas que conta? Aí o espírito começa a contar para ele, fala, olha, a sua continha está pesada, meu irmão. Para garantir os 21 anos da sua existência,
Já morreram 10 bois, você já comeu 10 bois. Você já tomou correspondentemente a 2.000 litros de leite. Você já comeu 10.000 ovos. Perto de 2.000 aves já foram sacrificadas em razão da sua existência. Sem contar as vidas do campo vegetal, os pés de alface, de feijão, de arroz, de tomate, as frutas que você comeu, porque foram vidas sacrificadas em torno da sua história. E ele fica muito assustado. E o anjo desaparece. Levindo não mais dorme naquela noite. Naquele dia, às 5:30 da manhã, quando a mãe, como todas as mães são cuidadosas para acordar de manhã e preparar o café para os seus filhos, o Levindo chega afobado, falou: mãe, arranja imediatamente um serviço para mim. E ela fica atônita com aquela mudança repentina de comportamento. E então ela pergunta: o que foi que aconteceu, meu filho? É que hoje eu vi a conta da vida. E estou devendo muito. Essa experiência, que está anotada lá na questão 922, que nos dá a posse do necessário, o dever bem cumprido, mas a consciência tranquila, que dá essa condição de que aquilo que a questão 918 nos aponta. Allan Kardec, que não registrava apenas boas respostas, mas fazia boas perguntas, ele pergunta aos espíritos na questão 918, quais são os sinais indicativos de que o homem cresce na hierarquia espiritual? E os espíritos anotaram para Kardec, se quisermos usar aqui uma coordenada cartesiana, na coordenada X, a horizontal, o Kardec anota que cabe dentro do tema educação para a plenitude o seguinte: o homem prova o seu crescimento quando os atos da vida comum, do dia a dia, para consigo mesmo, estão ajustados à lei da natureza. A lei da natureza, vamos lá no livro 3º, as 10 leis morais. Lei de reprodução, lei de conservação, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, justiça, amor e caridade. As 10 morais estão lá. A primeira é adoração, mas a segunda é trabalho. Eu coloquei 8 na frente. Mas há, na verdade, uma lei, a do trabalho, onde o trabalho ele possibilita a comprovação das teorias que nós escutamos. Então, quando na Casa Espírita se fala sobre caridade, não existe caridade contemplativa, não existe caridade intelectual. Ela pode existir a caridade intelectualizada, mas a caridade intelectual não. Porque a caridade sem ação, ela não existe. O amor é movimento da vida. Plenitude só se alcança com movimento. Somente com movimento. Então, lá na questão 918, Kardec anota na coordenada X a relação do homem consigo mesmo, com o seu próximo, com as coisas que tem e com as suas metas planejadas, para que haja um progresso naquela sociedade, naquele espaço. Ele possa se tornar autônomo. Mas na segunda parte da pergunta, Kardec anota, então, na coordenada Y, um detalhe perfeitamente afinado com Jesus. E com a doutrina espírita, naturalmente, porque Kardec tinha que estar afinado com a doutrina dos espíritos. Quando ele estabelece a relação dos dois mundos, mundo espiritual, que se relaciona com o mundo físico, e as consequências que decorrem
desses fatos, porque o nosso destino não é a Terra. O nosso destino são as paragens espirituais mais elevadas. Então, ele consigna, na resposta, o homem prova a sua elevação quando compreende por antecipação a vida espiritual. Por isso que o modelo da educação para a plenitude precisa compreender o ser integral. Lá da questão, quando nós falamos da escola de tempo integral ou da escola do ser integral. Então, por isso, a educação integral, ela contempla a perspectiva do homem biológico. A minha estrutura biológica, o meu corpo, o que eu faço com ele, como eu cuido dele, como eu estabeleço as minhas relações com outros corpos, no sexo, por exemplo, na reprodução. Então, eu tenho a dimensão biológica, mas eu tenho a dimensão sociológica do ser que se relaciona. Lei de sociedade. Na dimensão psicológica das emoções. Vivemos experiências agora muito duras, onde nunca se fez tão importante e necessário o cuidado com o outro, sobretudo naquelas questões muito singelas das relações de sentimentos, de constrangimentos, do medo que se estabelece, do pânico que está implantado, em razão de não compreender a trajetória do espírito. Nós temos medo de morrer, mas queremos ir para o céu. Olha, eu quero dar uma notícia que não é muito agradável, me perdoe o presidente da casa, talvez nem me chame mais. Se alguém quiser ir para o céu, tem que morrer. Tem que morrer. Mas o que é morrer? É trocar de endereço. É completar a faculdade da vida. É entender a integralidade do aprendizado, já que nas mãos do Criador, autor e consumador da vida, nós estamos aqui de passagem, nem assim que dissemos. Paradoxalmente, estamos de passagem. Quem está de passagem está na rodoviária, mas, curiosamente, não queremos embarcar. E aí nós nos acovardamos nas experiências que temos que realizar no campo do espírito. Acovardamos, sem compreender a relação que o mundo espiritual se estabelece conosco. Quando nós sabemos que aqueles que trabalham no bem, aqueles que se colocam disponíveis do bem, eles se auto-imantam das vibrações energéticas e magnéticas que os protegem. O fato é, para o homem pleno ou vazio, nenhum de nós vai viver igual Matusalém. Se é fato que nascemos, recebemos um corpo, outro fato, absolutamente tão verdade quanto, é que um dia vamos deixar. A forma e o tempo não está ao nosso alcance conhecer. Por isso, então, que é preciso considerar os elementos da plenitude, começando pela família, o cadinho purificador das almas, porque é naquele espaço de amor e de convivência, naquele espaço de harmonia, naquele espaço da geração, do cuidado do peito, do ventre, do bumbum que precisa ser limpo, do mingau que se faz, da criança que cresce, do pai zeloso, da mãe amorosa, completando-se no objeto do casamento, da união dos seres, ali, o ninho que sustenta e que dá segurança psicológica e sociológica ao ser
que vai se descobrir daqui a pouco como espírito que é. Por isso, a educação cristã, de que tanto Eurípides martelava, de que tanto ele falava, de que tanto ele defendia, criando uma escola espírita na cidade de Sacramento, na cidade mais católica, do estado mais católico do Brasil, que é Minas Gerais, a cidade de Sacramento. Eurípides desponta, então, como esse ser, que é capaz de, na verdade, trabalhar esses valores da educação, dos sentimentos, onde pai, mãe e irmão, que foram aniversários ferrenhos do passado, agora se ajustam no ventre, no peito doce e formoso da mulher jovem, mas que ali oferece aquela peça esculturalmente desenhada ao alimento de alguém que ela ama e que muitas vezes foi ferrenho adversário do passado, e ela então lhe dá a oportunidade da convivência, exatamente para oportunizar a reconciliação e o ajuste. A educação plena para a plenitude, ela precisa ser capaz de transformar o adversário no irmão próximo. Então, aquela antipatia inexplicável que aparece nos primeiros momentos, logo que se segue os primeiros vagidos da criança, aquele choro perturbador. Ele é o alarme, ele é o sinal de que o ajuste está se dando exatamente para solucionar a questão dos ódios anteriores. E é por isso, então, que a teoria do exemplo é talvez, o melhor modelo de gerar a plenitude nas pessoas. Francisco de Assis diz para nós, prega o Evangelho. Prega aqui significa vive o Evangelho. Pregar o Evangelho não é botar um saco no corpo, um cajado e sair por aí pregando o Evangelho. Ou falando da palavra de Deus, como alguns afirmam. É preciso que nós sejamos cartas vivas do Evangelho, num ambiente onde nós estamos e nós somos chamados a realizar a nossa proposta reencarnatória. Então, o exemplo é fundamental nesse processo de construção, de fazer com que, então, esse educador, precursor, que é o pai, que é a mãe, faz a criança aprender observando, sobretudo, e não apenas escutando, não fazendo o que eu digo, mas fazendo o que eu faço. E com isso, a gente estaria eliminando muitos dos erros dos processos educativos. E vou citar um apenas, dentre tantos. Imagina a cena do pai que no final de semana toma uma cerveja. Todo sábado e domingo ele toma cerveja. Obviamente ele não oferece a cerveja para o filho, mas ele oferece um refrigerante, um suco, uma Coca-Cola, seja lá o que for. Mas o filho está ali perto, porque papai é meu herói. Mas o filho está crescendo vendo aquela atitude. Quando ele tem 15, 16 anos, papai, meu herói, papai que eu me espelho, papai gosta de cerveja, a cerveja é boa. Então ele experimenta a bebida logo de cara. Daí uns anos alguém vai perguntar assim, não sei onde meu filho aprendeu. Não tem ninguém alcoolista na família e agora tem o fulano que é alcoolista. Onde foi que eu errei? Essa pergunta clássica, a gente escuta todos os dias. Esse modelo, então, que está posto, ele precisa ser discutido para que nós possamos encontrar
a educação do espírito. Nós, dirigentes espíritas, precisamos estar atentos àquilo que o espiritismo precisa fazer para fazer mudar a sociedade. E eu vou dizer, não é encastelando dentro do centro espírita. Essa educação da plenitude, ela encontra forte resistência no modelo que está posto aí. Porque o modelo materialista que está aí é o modelo de ganhar dinheiro, não importando a forma como o dinheiro chega. Importa que ele tenha uma casa muito bela, que ele tenha o carro da melhor marca e do ano, esse é o indivíduo de sucesso. Não se considera o homem humilde que limpa a calçada, que está todo dia ali, colhendo os nossos dejetos. E, no entanto, moralmente ele é muito mais digno do que nós. Ou a serviçal que nos atende em casa, a nossa secretária que nos atende, que nos lava a nossa roupa, que passa a nossa roupa, que limpa a nossa casa, que cozinha para nós. Quem é essa alma? Não raro adentra-se esse ambiente para compreender, para nos fazer compreender pelos seus exemplos, pela sua humildade, a sabedoria que tem, de ser resignada, de ser paciente, de ser doce, de saber viver com o pouco, com as migalhas mínimas que nós lhe pagamos. E nós ainda nos arvoramos de pagar o salário mínimo. É justo? A educação do ser integral, ela nos projeta para outras realidades muito mais amplas. E o ser integral não é aquele que reza muito. O ser integral é o ser que ora muito, que vigia muito, mas ara muito. O arado, a figura exemplar da educação, ele revolve a terra e os entulhos do terreno que vai receber a semente. Mas para que essa semente seja uma semente que produza bons frutos, é necessário que nós saibamos fazer a escolha da semente. Saibamos cuidar da semente. Por isso nós criamos, na interpretação dessa parábola do semeador, a figura do regador da semente. Há pessoas que não sabem manejar o arado. Há pessoas que não sabem semear. Há pessoas que não colherão o fruto daquilo que foi plantado quando esse plantio for destinado à coletividade. Mas ele saberá cuidar. Por isso a figura do cuidador. Nesse processo, onde todos nós temos o papel de cuidar. Para que o indivíduo seja sempre orientado a conduzir-se, objetivando a busca do homem de bem, do homem reto, do homem justo, do homem solidário. Solidário. A doença que estamos enfrentando hoje é a depressão. A terapêutica, a solidariedade. A terapêutica é sair do isolamento para o relacionamento. Porque o relacionamento distrai, atrai, impulsiona energias. Porque no mundo das trocas que nós fazemos, nas relações que estabelecemos, Jesus estabelece a equação quântica de que é dando que se recebe. E quanto se recebe? Pelo cêntropo. A educação, então, para a plenitude é aquela educação onde o amor é desinteressado, onde a relação é desinteressada, mas que
ela vai gerar, nas trocas que se estabelecem, o bem-estar de todos. E é por isso que o mundo muda. Porque nós mudamos comportamentos, porque nós mudamos atitudes, porque nós mudamos valores, porque nós demos passos em direção de um novo tempo, em direção à nova realidade, em direção de uma obra que seja a obra da nossa vida, em que todos os instantes dela a gente esteja a meditar no fim objetivado da reencarnação. E aí nós perceberemos, então, que a matéria é efêmera, onde o espírito é o ser essencial a ser buscado, já que os puros de coração verão a Deus. Essa pureza de compreender Deus, de compreender os seus desígnios, de compreender as leis da natureza e compreender as intempéries da natureza, os flagelos da natureza, onde nós, então, plenos, seremos capazes de atravessar os tormentosos dias das realidades, seguros, firmes, intimoratos, corajosos, ousados até, não desafiando a lei da natureza naturalmente, mas sendo o Davi que derrota o gigante Golias. Pela sabedoria, pela prudência, pela humildade de reconhecer que não sabe e busca aprender. Essa companheira inseparável da sabedoria é a humildade. Humildade não é subserviência. Humildade é a capacidade de perceber que não sabe de um jeito, mas pode aprender de outro. O humilde é aquele que se torna sábio. E por isso que Paulo de Tarso diz: quando sou forte, sou fraco. Mas quando sou fraco, sou forte. Porque o homem pleno, ele se realiza no outro. E o outro é o Cristo. Por isso, na afirmativa do companheiro agora há pouco, na antessala dessa reunião, o outro é Jesus. Todas as vezes que fizer disso a um desses pequeninos, é a mim que eu farei. E quem faz a Jesus não pode receber outra coisa senão a plenitude, senão a aventura da autorrealização, onde o conhecimento das coisas traz para nós a oportunidade do autoconhecimento, conforme nos fala a questão 919, onde nós vamos depurando dia a dia as nossas imperfeições, com o exame das nossas atitudes, para que possamos exercer, então, o autodomínio das nossas emoções, dos nossos impulsos, dos nossos traumas, dos nossos constrangimentos, das nossas dores, sem transformá-las em sofrimento, a fim de que possamos conseguir, então, a autolibertação, que é a verdadeira plenitude. Quando nós nos libertamos, então, das amarras do mundo, vivendo no mundo, mas vivendo no outro mundo. Não é importante se aqui ou acolá. Eu sou um ser universal. Eu sou um ser que ora aqui, ora acolá. Eu superei os meus desafios, eu me venci. E me vencendo, venci o mundo. Muita paz a todos, muito obrigado e que Jesus nos abençoe e nos ampare. Concede-nos, Senhor Jesus, luz sobre os nossos pensamentos, para que as nossas ações, igualmente, sejam iluminadas. Que o nosso desejo seja o de progredir, que o nosso ideal
seja o do crescimento espiritual, mas principalmente que a nossa vontade seja a de selecionar os nossos pensamentos, pois a verdadeira cura se dá no espírito, com a renovação dos nossos pensamentos, das nossas ações. As energias espirituais nos envolvem neste momento, percorrendo todo o nosso organismo, espiritual, físico, mental. Sintamos agora as nossas células doentias sendo substituídas pelas células sadias. Cada parte do organismo está sendo tratada. O amor de Jesus nos inunda o coração de luz. E neste momento, vamos continuar tomando nosso passe, com fé e humildade, agradecendo o amor dos amigos espirituais que estão neste momento nos envolvendo e auxiliando. Sinto mãos pairando sobre mim, vou orar ao meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar o passe, a doce posição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz, energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito, é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir amando a Deus, pois somos seus filhos. O amor é o canal eficaz para a obtenção da cura, e a fé é uma aliada importante. Que Jesus nos ampare. Que assim seja.